Bom dia, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, meditarmos naqueles textos que são para o nosso crescimento diário, para prosseguirmos diante do Senhor. Aqueles textos que às vezes eles não são pequenos na sua estrutura, mas no seu conteúdo são muito grandes. Eu quero ler aqui em Filipenses, no capítulo 3, onde nos fala dessas coisas que são às vezes muito grandes para a nossa vida. O capítulo 3, versículo 12, nos diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, nós temos que buscar entendimento no nosso coração, que muitas vezes as pessoas vivem de procurar a perfeição e discutir a perfeição. Nós sabemos que, como homens que somos, nós às vezes não temos tido a condição de vivermos essa perfeição. Somos falhos muitas vezes no nosso entendimento, no nosso agir, e por isso, diante dessas falhas, nós muitas vezes não alcançamos o entendimento que temos que ter de que o Senhor é quem faz isso na nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aos irmãos daquele tempo, aos filipenses, ele está dizendo: irmãos, eu não digo que tenha alcançado essa perfeição. Eu não posso afirmar para vocês que eu sou perfeito. Apesar de alguns versículos antes eles falam que nós somos perfeitos. Mas ele, no seu dia a dia, ele entende que a perfeição é algo que ao homem por si mesmo é inatingível. É algo que nós não conseguimos atingir exatamente pela vida que às vezes nós temos levado. A vida que nós levamos no nosso dia a dia, muitas vezes nos leva a ter uma condição que nos leva a falhas e a erros. Ele fala: olha, eu não digo que eu tenha alcançado tudo isso. Eu não digo que isso é algo que que eu já seja perfeito, mas ele diz que uma coisa eu faço, que eu procuro alcançar, mas prossigo para alcançar aquilo a quem fui preso em Cristo. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos o que é ser preso em Cristo. Muitas vezes nós não temos entendido o que é estar preso em Jesus. Muitas vezes nós temos buscado em nós mesmos o que nós fazemos. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos diz exatamente de nós buscarmos qual que é o nosso propósito na mão de Deus. Para que eu fui criado? Para que eu estou vivendo? Para que a minha vida cristã? Se não é para abençoar os outros, se não é para cumprir a vontade de Deus na vida dos outros? Então nós temos que buscar ter esse entendimento do propósito da nossa vida. Sabe, irmãos, uma das piores coisas na vida de uma pessoa não é não conhecer o propósito. É não saber que existe um propósito, é não cumprir esse propósito na sua vida.
Muitas pessoas sabem para que foram chamados por Deus, mas muitas vezes não têm cumprido este propósito, não têm dado ouvido ao chamado de Deus. Queridos, dar ouvido à vontade de Deus na nossa vida é algo que nós temos que buscar no profundo do nosso coração. O nosso coração deve estar voltado a essa vontade, voltado a esse querer, porque o melhor de Deus é fazer a vontade dele. Depois que nós fazemos a vontade dele, aí o nosso querer muitas vezes é alcançado. Ele continua dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Meus queridos, quantos estão presos ao passado? Quantos estão achando que não são capazes de alcançar o favor de Deus, porque a sua vida tem esse e aquele problema e que ele muitas vezes não tem esquecido? E o apóstolo Paulo nos chama a atenção exatamente isso. Eu quero alcançar o alvo que é Jesus, mas para alcançar este alvo, eu tenho que esquecer das coisas do passado. Eu tenho que me desfazer das coisas passadas e andar só para frente. E andar para o alvo, que é Jesus. Procurar a pessoa de Jesus em todo o tempo da nossa vida. Buscar este alvo, onde quer que ele esteja. Nós temos que aprender no nosso dia a dia, esquecer das coisas que nos enredam. Nós às vezes não temos alcançado o alvo, não temos prosseguido para o alvo, é exatamente porque o alvo exige que nós tiremos coisas da nossa vida e não temos tirado, por isso não temos dado o próximo passo, por isso não temos ido em frente para alcançar este alvo. No nosso dia a dia, irmãos, temos que buscar isso, alcançar o alvo que nos está proposto, que é o Senhor Jesus. No versículo 17, é muito interessante o que o apóstolo Paulo fala aos filipenses, que ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende o cuidado segundo o exemplo que tendes de nós, pelo que assim andam. Queridos, o que ele está dizendo? Podem ser meus imitadores, como você tem sido para o seu discípulo, para aquele que está olhando para a sua vida. Você está podendo dizer: pode me imitar, porque você vai alcançar o que eu tenho alcançado. Olha que o apóstolo Paulo diz: olha, eu ainda não tenho alcançado, não digo que eu alcancei, mas o que eu alcancei podem imitar. O que eu alcancei é algo que tem satisfeito a minha vida e a minha alma, e eu tenho certeza que tenho chegado mais perto de Deus. Aquilo que eu tenho alcançado, eu tenho colocado diante do Senhor, e coloco diante de cada um dos irmãos. Não que eu seja perfeito, irmãos, mas podem me imitar naquilo que eu tenho alcançado diante do Senhor. A minha vida, mais de quase 50 anos na presença do Senhor, e o Senhor nunca falhou comigo, e o que Ele tem me ensinou através do nosso pastor que perdemos há pouco tempo. O que Ele tem me ensinado, eu tenho procurado andar nessas pisadas. Eu tenho procurado satisfazer a vontade de Deus. Que nós possamos no nosso dia a dia estar alcançando isso, estar meditando nisso, meu irmão. Olha, o amor de Deus tem sido grande para com a nossa vida, mas nós precisamos entender que precisamos dar passos diários. Diários, irmãos. Não parem na sua caminhada. Não pense que você já alcançou e é o bastante. Temos que crescer dia após dia na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, o seu dia a dia,
este dia seja um dia de mudança, um dia de vitória na presença do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e o seu dia seja tão abençoado quanto esta manhã que nós estamos aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e tudo quanto tem acontecido ao seu redor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.